Olá, gente! Graça e paz a todos! Como é que vocês estão? Povão da Igreja Nova Vida de Padre Miguel, vamos chegando. Quero compartilhar uma palavra aí com vocês nesta noite de quarta-feira. Hoje é dia 22 de abril de 2020, né? Já são 20 horas e 5 minutos. Eu quero aqui compartilhar uma palavra com os membros da Igreja Nova Vida de Padre Miguel, mas obviamente que são bem-vindos todos os irmãos aí de outras igrejas, de outras denominações que queiram compartilhar esse momento com a gente. Então, quem for chegando, vai dando aquele like, aquele coraçãozinho, aquela curtida, aquele comentário de paz do Senhor bonito e principalmente vai compartilhando aí com a galera, né? Nas suas redes sociais para poder atrair o pessoal que está precisando ouvir uma palavra hoje. Então, como é que vocês estão, hein? Vão entrando aí na nossa live, vão dizendo aí como estão. Eu já vi que tá aí o meu pastorzão, né? Pastor Gil, seja bem-vindo. Henrique Paiva, Ronaldo Pereira, irmã Giovana, só gente fina, cara, só gente boa que tá aqui. Nessa live são proibidas pessoas que não são legais. Só entra gente legal, hein? Márcia Andrade, Eliane Leite, olha só que coisa linda. Sejam bem-vindos, gente. Vai entrando, já vai deixando a sua Bíblia aí aberta, né, no texto que eu deixei base aí para a nossa reflexão de hoje, que é aquele texto lá de 1 Timóteo capítulo 5, ou melhor, desculpa, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículos do 7 ao 11. Irmã Elisane, seja bem-vinda. Irmão Ronaldo, irmã Iracema, já vi que tem um Botafogo aí, um botafoguense aí, o botafoguense mais simpático de Padre Miguel já está aí, né, Didil? Seja bem-vindo. E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Tá tudo em ordem? Tá tudo bem? Irmã Lucimar, seja bem-vinda também. Leonardo, seja bem-vindo. Luciano, Ronaldo Santos com o presbítero Garcia, um grande abraço aí para ele, tá? Seja bem-vindo. Gente, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Vai compartilhando essa transmissão aí nas suas redes sociais, vai convidando a galera, vai para um espaço aí reservado. Se você tá sozinho em casa, ótimo. Desliga a TV, coloca o fonezinho de ouvido e vamos ouvir a palavra. Se você está acompanhado aí, convida a companhia, convida a parentela para ouvir a palavra também. E quem tiver aí com a sua Bíblia na mão, já deixa as escrituras abertas para a gente meditar na palavra. Vamos refletir no que é que o Senhor tem para falar com a gente nesta noite de quarta-feira. Tenho certeza que o Senhor há de falar poderosamente ao nosso coração. Daniel, seja bem-vindo, meu amigo. Alessandra, seja bem-vinda. Presbítero César Botafoguense, só Jesus na vida de vocês, hein? Só Jesus na vida de vocês. A pessoa já está enfrentando a pandemia e ainda tem que torcer para um time ruim. É muito azar na vida, hein? Só Jesus Cristo. Gente, são 8 horas e 8 minutos da noite. Daqui a 2 minutinhos, pontualmente às 8h10, eu inicio o compartilhamento aí da palavra com os irmãos. Então, enquanto isso, você compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda o link lá para os amigos, compartilha o vídeo aí com quem você puder, e aproveita, evidentemente, para já segurar aí em suas mãos a Bíblia Sagrada no texto que eu sugeri aí para nossa reflexão de 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 7 até o 11. Tem uma palavra para poder compartilhar com os irmãos
baseada nesse texto aí. 1 Timóteo, capítulo 5, do versículo 7 em diante. Luciano Machado, seja bem-vindo também. Daniel com a irmã Cida, sejam bem-vindos também. A gente tem uma palavra aí para poder compartilhar. A gente transmite essa palavra na página da Igreja Nova Vida de Padre Miguel, mas também é evidente que os irmãos de outras igrejas e até pessoas que não são evangélicas, mas que estão desejosas de ouvir uma palavra nesta noite, uma palavra de reflexão, de encorajamento, de orientação, é evidente que vocês são muito bem-vindos aqui, tá? Tô tentando aqui compartilhar na minha página também. Sempre tem uma galerinha atrasada que fica para trás e aí a gente vai atrás deles para todo mundo se reunir e a gente ouvir a poderosa palavra de Deus. Os dias não têm sido muito fáceis, estamos vivendo dias complicados, mas isso não é exclusividade nossa, né? Tá difícil para todo mundo, tá difícil para gente de todo tipo, de toda idade, de todo lugar, de toda classe econômica, de toda faixa etária. Então é importante a gente parar um minuto aí e ouvir o que é que a palavra de Deus pode nos oferecer de orientação. Um abraço a Eliane, está mencionando a sua cunhada de São Pedro da Aldeia, né, que está assistindo. Então, paz do Senhor para São Pedro da Aldeia, para Cabo Frio, para Búzios, para toda a região dos lagos. Seja bem-vinda, irmã Elisa Mar, Maria José Leite. Sejam todos muito bem-vindos. Se vocês já compartilharam aí na página de vocês, vamos meditar na poderosa palavra de Deus. Gente, sem mais delongas, vamos refletir aí no que é que diz a Bíblia. Eu pedi para vocês já deixarem aberto aí, e eu já estou também aqui com a minha Bíblia aberta, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, a gente vai ler do versículo 7, na parte B, até o versículo 11, né? 1 Timóteo, capítulo... Eu tô insistindo em capítulo 5, né? 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 7 ao 11. Repetindo, 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 7, parte B, até ao 11. Bom, eu vou ler aqui na revista atualizada, mas você acompanha aí em qualquer versão que você tiver em mãos, tá bom? 1 Timóteo 4, a partir do versículo 7, parte B, tá? Eu vou iniciar a leitura a partir da última frase, a parte B, quando Paulo diz assim, olha, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Gente, que trecho bíblico, né, maravilhoso. Na verdade, todas essas cartas aí, né, direcionadas a líderes cristãos, no caso Timóteo e Tito, elas são cartas muito preciosas do Novo Testamento. Essas cartas, inclusive, desde o século XVIII, elas são classificadas como cartas pastorais, justamente porque o conteúdo delas foi destinado a líderes cristãos. No caso aí, nós temos duas figuras que na igreja primitiva eram muito conhecidas, né? A figura de Timóteo e a figura de Tito. Em ambas as cartas, Paulo ele prescreve algumas orientações, algumas dicas para o ministério que todo obreiro faz muito bem em aprender, né? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito é leitura obrigatória para todo obreiro cristão. Pregadores, diáconos, presbíteros, pastores,
todo obreiro cristão, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são leituras obrigatórias. Só que para essa noite aqui, me chamou a atenção esse texto de 1 Timóteo, no capítulo 4, do 7 ao 11. Especialmente a primeira carta de Paulo a Timóteo é uma carta que, de fato, contém algumas orientações bem preciosas, né? Algumas orientações assim, bem pessoais, bem particulares. Quando você lê, por exemplo, 1 Timóteo 3, lá no versículo 14, Paulo diz assim para Timóteo: escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te depressa. Ou seja, é uma coisa bem pessoal, bem particular. Quando você vai nesse mesmo capítulo 4, só que no versículo seguinte à nossa leitura, que é o versículo 12, Paulo diz assim para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo ou padrão dos fiéis na palavra, no procedimento e etc. Ou seja, Paulo está falando especificamente para Timóteo que ele deveria servir de exemplo e que a sua mocidade, a sua juventude não deveria ser desprezada. Quando a gente lê o capítulo 5, no versículo 23, Paulo diz: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por conta das tuas constantes enfermidades estomacais. Ou seja, por que eu citei esses 3 versículos? Para você perceber que 1 Timóteo é uma carta em que Paulo dá muitas orientações particulares, coisas assim que talvez seriam necessárias apenas Timóteo saber, Timóteo conhecer, talvez não fosse tão necessário assim que essas informações se perpetuassem. Então, o tom da carta possui esse tom bastante pessoal. Porém, apesar de haver essas orientações bem pessoais, né, que Paulo dá a Timóteo, essa carta também contém algumas orientações que não se restringem à pessoa de Timóteo, mas que Paulo naturalmente esperava que Timóteo ele compartilhasse aquilo com o restante da igreja. Uma evidência disso, quando você lê, por exemplo, o final da carta, lá em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 21, você vai perceber que na revista e atualizada, e em todas as versões mais atualizadas, a saudação final ela está no plural. Paulo diz assim: a graça seja convosco. É um pouco diferente da versão revista e corrigida, né? Que usa um manuscrito diferente, e ali a saudação está no singular. A graça seja contigo. Porém, os melhores manuscritos, e por essa razão as versões mais atualizadas trazem assim, a saudação final é no plural: a graça seja convosco. O que isso quer dizer? Quer dizer que apesar de Paulo destinar essa carta a um indivíduo, no caso Timóteo, ele esperava que muita coisa ali do conteúdo fosse compartilhado com o restante da igreja. Por que isso é relevante aqui para nós? Bom, quando você lê esse mesmo texto que a gente fez menção, né? 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 11, Paulo diz assim para Timóteo: ordena essas coisas e ensina-as, né? Ordena, manda essas coisas e ensina. Ora, se Paulo está dizendo para Timóteo ordenar essas coisas, ensinar essas coisas, é porque ele não tinha em mente que as orientações ficassem restritas a Timóteo. Ele queria que algumas das coisas, né, que Paulo passou para ele, Timóteo também repassasse para o restante da igreja. E é nesse ponto aqui que eu quero chegar. Quando a gente lê esse trecho, do versículo 7 até o versículo 11 do capítulo 4, aqui tem algumas orientações que Paulo dá a Timóteo, mas que não se restringem a Timóteo. São orientações que Timóteo deveria ordenar, compartilhar, ensinar ao restante da igreja. E aí me chama a atenção 2 coisas que Paulo divide com Timóteo nessa carta, ou nesse trecho que a gente leu. Ele fala sobre exercícios e ele fala sobre trabalho. Eu quero que você guarde esses 2 subtópicos que a gente vai desenvolver aqui. Paulo fala de exercício e Paulo fala de trabalho. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é o que Paulo fala para Timóteo logo no versículo de número... finalzinho do versículo 7 e versículo 8. Paulo diz assim, olha, exercita-te pessoalmente na piedade. Aí olha a ponderação que Paulo faz.
porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Olha o que ele diz, hein? O exercício físico, o exercício corporal é para pouco proveito, é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Presta bem atenção para você entender o que é que Deus quer falar aqui com a gente. O que Paulo chama a atenção de Timóteo é o seguinte: Timóteo, tu tem que se exercitar na piedade. Sabe por quê, meu filho? Porque só dedicar tempo para o exercício físico, para o exercício corporal, isso aí, meu filho, é para pouco proveito. Isso aí não vai trazer resultados tão significativos assim, não. Bom, a que Paulo estava se referindo quando ele menciona esses tais exercícios físicos, né? Que, segundo Paulo, são coisas de pouco proveito. Aqui existe possivelmente uma dupla referência, né? A primeira referência que Paulo deve ter em mente deve ser os exercícios de ascese, né? O que é ascese? O ascetismo ou exercícios ascéticos são exercícios que alguns religiosos fazem para poder, né, desenvolver a sua força para vencer o pecado, para resistir à tentação. Isso pode ser, né, uma alternativa, porque lá no versículo de número 3, 1 Timóteo 4, no versículo 3, ele diz sobre homens que pela sua mente cauterizada proíbem o casamento e exigem abstinência ou abstinência de alimentos que Deus criou. Então dá a entender que lá na época de Timóteo deveria, né, haver algum grupinho de religiosos que praticavam o ascetismo, ou seja, esse conjunto de exercícios, de atividades, né, de meditação, de jejum, de reflexão, para poder conseguir fugir do pecado. Entretanto, ao que parece, Paulo está falando de uma coisa muito mais simples do que isso. Paulo deve estar falando do exercício físico como a gente conhece hoje, a famosa ginástica, né? O famoso exercício corporal, né? A maneira como a gente malha, os cuidados que a gente tem com o nosso corpo, com o nosso bíceps, com os nossos músculos, com o nosso abdômen, né? Com a nossa ginástica. Por que a gente, né, percebe isso? Porque quando você lê o versículo 8, né, que faz a menção aí do exercício corpóreo, a palavra grega que Paulo usa aí é a palavra gimnasia, que é da onde vem a nossa palavra ginásio, né, onde se faz exercícios, atividades ginásticas. Por que é interessante a gente pensar sobre isso? Presta bem atenção, né, em todo esse contexto relacionado ao que Paulo fala com Timóteo, para finalmente você compreender o que é que Deus quer falar conosco. Presta bem atenção. Sabe que naquela época, os gregos, eles davam muita importância para os exercícios físicos, né? Os gregos, eles valorizavam muito essa questão do exercício corporal, das atividades físicas. Isso era muito valorizado pelos gregos. Os gregos, eles tinham um padrão de educação, né? O famoso ou a famosa paideia, que era um programa de educação grega que incluía, né, os cuidados tanto com a mente, né, tanto com a intelectualidade, quanto com o corpo também. Por isso que ginástica, exercícios físicos, faziam parte, né, desse processo, desse programa de educação grego. Só que os judeus, eles não davam muito valor a isso, né? Judeu nunca foi famoso por valorizar tanto assim as práticas esportivas. O povo judeu, ele é um povo mais reconhecido pela sua disciplina religiosa, pela sua prática religiosa. Os judeus, eles não tinham assim tanto apego ou tanto apreço à prática de esportes. Não estou dizendo que judeu não praticava esportes. Praticava, mas não era com tanto apreço ou não se dava tanta importância como os gregos davam, né? Provavelmente essa aversão que os judeus tinham, né, aos esportes ou à prática esportiva dos gregos
era porque, em primeiro lugar, boa parte dessas competições gregas envolviam idolatria, envolvia cultos idólatras. É só você lembrar, por exemplo, dos famosos Jogos Olímpicos. Da onde que vem esse nome, né? Jogos Olímpicos. Vem do famoso Monte Olimpo, onde estariam habitando os deuses gregos, né? Então daí eles tiravam que a prática dos esportes, né, aquelas competições olímpicas, poderiam ser realizadas para homenagear os deuses do Olimpo. Como os judeus viam nisso um gesto de idolatria, naturalmente os judeus tinham certa resistência a participar desse tipo de evento. As próprias premiações que os gregos concediam, né, aos vencedores, geralmente eram premiações que traziam alguma imagem de algum ídolo, de alguma divindade, e isso tudo o judeu ele olhava com certa resistência. E ainda tinha um agravante, um outro agravante que era um empecilho assim para o judeu se envolver com a prática esportiva, era porque também era muito comum os gregos, né, e também, não tanto na época dos romanos, mas principalmente na época do domínio grego, era muito comum eles praticarem os esportes, as competições nus. Os homens, eles competiam, eles praticavam aqueles esportes nus. Tanto que a palavra ginásio vem da palavra grega gimnós. Gimnós é uma palavra que significa nu. Então, o ginásio era o lugar onde as pessoas praticavam o esporte despido. E aí o judeu, obviamente, tinha resistência a participar de esporte dessa forma, né? Só você lembrar que o judeu ele era circuncidado. E sendo circuncidado, ele se sentia meio constrangido, meio envergonhado de participar de uma competição dessa forma. Bom, aonde que eu quero chegar com isso? Quando você chega na época de Jesus, na época de Jesus e dos apóstolos, os judeus eles já não estavam tão avessos assim à ideia de esporte. Né? E uma evidência que a gente tem disso é o que o próprio apóstolo Paulo menciona nas suas cartas. Se você ler as cartas de Paulo, você vai perceber que frequentemente Paulo ele fazia alusão a alguma metáfora ou alguma prática esportiva. Né? Então dá a entender que Paulo era um judeu que gostava de esportes. É só você ver alguns exemplos. Olha, quando você vai lá em Efésios, por exemplo, em Efésios capítulo 6, né, lá no versículo 12, o que Paulo diz? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados. A palavra grega ali para luta era uma palavra usada para as lutas esportivas, né? As lutas romanas. Quando você vai em Filipenses 3, lá no versículo 14, Paulo diz assim, olha, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. A palavrinha grega ali para prêmio era justamente a recompensa que o juiz dava para aquele que ganhava a competição. Então Paulo aparentemente gostava de esporte. Quando você lê Colossenses, é a mesma coisa. Lá em Colossenses 4, no versículo 12, quando Paulo vai falar de Epáfras, ele menciona que Epáfras ele era um combatente, ele lutava. Mais uma vez ele está usando uma metáfora do ambiente esportivo, daquelas pessoas que lutavam no esporte. Quando você vai em 1 Coríntios, no capítulo 9, lá no versículo 26, Paulo fala, olha, eu corro, né, mas não como uma coisa incerta. Eu bato, o verbo ali é boxear, eu boxeio, né? Eu pratico como se fosse um pugilista. Eu dou um soco, eu dou um golpe, mas não como se eu estivesse desferindo golpes no ar. O que eu quero dizer com isso? Paulo ele usa muitas referências, muitas alusões às práticas esportivas. Mas quando chega esse texto que nós lemos, 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 8, Paulo diz assim, olha, o exercício corporal, o exercício físico, ele é pouco vantajoso, ele traz pouco proveito. Então, Timóteo, se exercita na piedade, se exercita na piedade. Entenda bem, o que Paulo está dizendo, ele não está negligenciando o cuidado com o corpo físico. Paulo ele não está desqualificando os exercícios físicos. Ele não diz que os exercícios físicos são inúteis. Ele não diz que os exercícios físicos não têm importância. Ele diz que tem importância, só que
quando se compara o exercício físico com o exercício na piedade, aí sim Paulo conclui, se compararmos exercício físico com o exercício na piedade, o exercício físico ele é de pouco valor, pouca importância, ele é pouco vantajoso, é muito mais prioritário, é muito mais importante eu me ocupar com os exercícios espirituais do que eu passar a maior parte do tempo ocupado com exercícios físicos. É aqui que eu queria chegar. Gente, a gente está vivendo uma época que as pessoas estão numa preocupação muito grande com a sua saúde física e estão muito preocupados com o seu peso, estão preocupados em fazer exercícios, estão preocupados, né, como é que vai ficar aí a sua rotina de exercícios. As academias estão fechadas, a gente não está, né, com muita liberdade para caminhar para lá e para cá, então fica complicado a gente fazer exercícios físicos na rua, e aí as pessoas estão muito preocupadas com a sua questão física. Quanta gente aí nas redes sociais estão preocupadas, né, com o seu peso, com a sua alimentação, né, se está aumentando o peso, se está diminuindo, se vai poder continuar correndo, se não vai poder, se pode fazer exercício em casa mesmo, se pode levantar peso, se pode fazer isso, aquilo outro. As pessoas estão aflitas com as suas condições físicas. Só que esse texto aqui ele é muito interessante. Paulo está dizendo assim, olha, ô Timóteo, o exercício corporal ele é pouco vantajoso. Exercita-te na piedade. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, Timóteo, cuidar do corpo é importante. Cuidar da saúde física é importante. Ô Timóteo, fazer exercícios é importante. Mas, Timóteo, guarda o meu conselho que essa palavra é digna de toda aceitação. Mais importante do que isso é você cuidar da sua piedade. Piedade aqui é sinônimo de espiritualidade, de devoção a Deus, de reverência a Deus. O que Paulo está dizendo é, Timóteo, se exercita, pratique exercícios, pratique atividades que demonstrem o seu temor a Deus, a sua reverência a Deus e a sua devoção a Deus. Sabe o que é isso, gente? Em época de quarentena, em época que a gente está em casa, em época que a gente não sabe exatamente como vai ser o futuro, o que vai ser da nossa saúde, como que a gente vai cuidar do nosso corpo, em época em que tudo isso está sondando a nossa mente, guarde isso no seu coração. O exercício físico ele é válido e legítimo. O cuidado com o corpo físico ele é válido e legítimo, mas tem uma coisa mais urgente e mais importante ainda para ocupar a sua rotina no teu dia. É você cuidar da tua comunhão com Deus, é você cuidar da sua devoção a Deus. Essa preocupação que você tem de estar em forma, né, de perder alguns quilinhos, de não engordar muito, de se alimentar bem, essa preocupação é válida, mas a minha palavra para você aqui essa noite é: não deixa isso tirar a atenção, o foco daquilo que é mais importante. Se você está preocupado em fazer exercício para cuidar da tua saúde, se preocupe mais ainda em se exercitar espiritualmente para cuidar da tua alma, para poder cuidar da tua comunhão com Deus. Se você está preocupado em todo dia lá se pesar para saber com quantos quilos você está, esteja ainda mais preocupado para todo dia avaliar como que está a tua relação com Deus, como que está a tua intimidade com Deus. Se todo dia você está preocupado em higienizar as mãos, né? Em lavar as mãos, em higienizar os objetos, em colocar a máscara quando sai na rua, tudo para que você proteja o seu corpo físico, olha, você está de parabéns por ter todos esses cuidados. Mas além disso, seja ainda mais cuidadoso com a tua devoção a Deus, com a tua intimidade com Deus, com o teu compromisso com Deus. Se você dedica tempo para correr, dedique mais tempo ainda para orar, para ler a Bíblia, para se consagrar a Deus.
se você dedica tempo, né, para poder ir lá se pesar e ver como é que está o teu peso, se dedique mais tempo ainda para examinar o teu coração, para saber como está a sua alma diante de Deus, como que está o seu nível de intimidade com Deus. Se você se preocupa com a tua alimentação, de comer tudo direitinho, afinal nesse tempo, se você não tomar cuidado, você acaba extrapolando o seu peso, você está de parabéns por cuidar do teu corpo e se alimentando bem, mas não negligencie a saúde da tua alma. Coma bem espiritualmente também. Alimenta a sua alma com a palavra de Deus. Alimenta a sua alma com cultos edificantes. Este tempo, né? Dedique tempo para você orar, para você jejuar, para você se consagrar, para você ajudar o próximo. Tudo que você puder fazer para poder estimular a sua comunhão com Deus e a sua devoção a Deus, faça. Paulo diz isso para Timóteo, sabe por quê, gente? Timóteo era um jovem líder. Lá no versículo 12, ele diz assim, olha, ninguém despreze a tua mocidade. Ele era um jovem, devia ter aí mais ou menos na casa dos 30 até no máximo os 40 anos de idade. Era um jovem líder. E como qualquer jovem, Timóteo poderia ter as suas preocupações com a sua aparência, né? Com o seu corpo, com a sua saúde física. Qual é o jovem que não tem essa preocupação, né? Qual é o jovem que não gosta de se olhar no espelho, de se sentir bem, né? De se sentir bem com o seu corpo, com a sua saúde? Isso é válido, né? Quando não há exagero, quando não há um narcisismo, quando não há uma vaidade exagerada, isso é válido. Porém, mais importante do que isso é você cuidar da tua alma, é você se exercitar na piedade. Sabe como é que a gente se exercita na piedade? É se ocupando com atividades que estimulam a nossa devoção a Deus, que estimulam a nossa comunhão com Deus. Então, meu filho, vai ajudar alguém, vá doar algo para poder ajudar alguma pessoa carente, vá se preocupar com alguém que está passando necessidade, vá se comunicar, né? Ainda que seja por redes sociais, com pessoas que precisam de ajuda. Isso é se exercitar na piedade. Dedica um pouco mais de tempo para você ler a Bíblia, para você orar. É bom passar algum tempo em casa assistindo filme, assistindo série. Isso faz bem para nossa mente também. Mas olha, não deixa isso ocupar 100% do seu tempo. Exercita-te na piedade. Saiba administrar o seu tempo de maneira a também saber a hora de desligar a TV e abrir a Bíblia, de levantar do sofá e ajoelhar na cama. Aprenda também a administrar o seu tempo de tal maneira a sempre dedicar qualidade de tempo para poder se estimular na fé, para poder se estimular na sua comunhão com Deus, para poder estimular os seus dons. É isso que Paulo fala para Timóteo na sequência desse texto. Paulo diz, olha, desperta o dom que há em ti, sê exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, né? Na pureza. Seja alguém que serve de exemplo para as pessoas na espiritualidade. Gente, nós somos o povo de Deus, nós somos crentes em Jesus Cristo, nós somos servos de Deus, então nós nos estimulamos também na piedade. A saúde física não é a nossa única preocupação e não é a nossa maior preocupação. O maior foco do cristão é cuidar da saúde da sua alma e da sua devoção a Deus. E aí, na sequência, vem a segunda coisa que Paulo diz que me chama a atenção. Ele falou de exercícios, mas ele também fala de trabalho. No versículo 10 de 1 Timóteo, capítulo 4, no versículo 10, Paulo diz assim para Timóteo: ora, para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Gente, olha o que Paulo diz. Paulo está dizendo assim para Timóteo, olha, Timóteo, é por causa disso que além de cuidar da nossa devoção a Deus, além de cuidar da nossa espiritualidade, é por causa disso também que nós labutamos, né? Ele diz, ó, nós labutamos e nos esforçamos sobremodo.
Paulo usa aqui dois verbos muito importantes. O primeiro verbo está relacionado ao trabalho cansativo, aquele trabalho que gera dor, que gera cansaço, que gera fadiga. O segundo verbo que ele usa é o verbo que remete à luta, a conflito, a combate, mas no sentido de também eu me empenhar para alguma coisa. O que Paulo está dizendo é por isso, Timóteo, que nós, servos de Deus, nos empenhamos, nos esforçamos, nos dedicamos para fazer tudo aquilo que compete ao nosso serviço cristão. Sabe do que é que Paulo está dizendo? Paulo está falando de esforço, Paulo está falando de empenho, de dedicação. Aqui está a minha segunda exortação para os crentes que estão quarentenados hoje. A primeira exortação é: se exercita na piedade. E a minha segunda exortação é: se dedique às tuas atividades, se empenhe, faça as tuas atividades com empenho, com dedicação, com esforço. Deus não quer, Deus não gosta, Deus não se agrada de nenhum servo dele relapso, descansado, né, que não se empenha para fazer, não se empenha para trabalhar, não se empenha para dedicar, né, não se empenha para poder fazer as coisas. Gente, nós estamos vivendo uma geração de pessoas, né, descansadas demais, pessoas que não se empenham para nada, pessoas que não se esforçam para nada, pessoas que querem tudo de mão beijada, pessoas que querem tudo que as pessoas façam por elas e elas mesmas não correm atrás de nada. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas colocam empecilho para tudo, colocam dificuldade para tudo, tudo ela enxerga uma barreira, tudo ela enxerga uma dificuldade, a pessoa não entra em nenhum projeto e vai até o fim, as pessoas não se dedicam para poder empregar uma força além daquilo que é esperado, as pessoas sempre colocam desculpas, as pessoas sempre colocam barreiras. Quantos chefes hoje estão passando a um bocado com funcionários que são pessoas que têm má vontade, não se exercitam, não se esforçam, não se empenham, né? Tudo é uma dificuldade, tudo é um empecilho. Guarda isso que eu estou falando para você, tá? Pandemia atrapalha muita coisa, mas não impede tudo. Pandemia dificulta muita coisa, mas não impede tudo, tá? Dificuldade é uma coisa, impossibilidade é outra coisa. Tem situações que a pandemia nos impossibilita. Agora, tem situações que a pandemia apenas nos dificulta, apenas nos atrapalha. Mas quem tem força de vontade, meu irmão, não tem problema, não tem pandemia, não tem quarentena, não tem barreira que se levante. Ele vai dar um jeito de fazer aquilo que ele entende que é importante fazer. As pessoas são muito descansadas, as pessoas qualquer coisa colocam uma desculpa. Quem tem vontade de fazer vai dar um jeito. Quem tem vontade de fazer vai correr atrás. Quem tem vontade de fazer vai até o final. Quem tem vontade de fazer, quem tem empenho, quem tem esforço, seja pela internet, seja online, seja por telefone, seja pelo que for, ele vai se dedicar a fazer, porque é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, nós nos esforçamos, nós nos empenhamos, nós labutamos. Ou seja, gente, olha, passa um sufoco, mas a gente corre atrás. Quando Josué foi chamado por Deus para conquistar a terra, Deus não queria moleza não. Deus falou assim para Josué, Josué, tu quer a terra? A terra tá aí, ó. Tá molezinha para conquistar. É só ir lá tomar posse. Mas tem uma coisa, meu chapa, não adianta você pensar que vai entrar na terra de qualquer jeito, que não vai não. Se você quer tomar posse daquilo que eu reservei para você, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Esforça-te, esforça-te. Esforça-te, emprega esforço, emprega empenho, porque se você quiser reservei para você, você vai ter que correr atrás.
Na Bíblia, quando você considera os grandes homens de Deus, você vai ver gente que Deus levantou e usou porque eram esforçadas. Por que Deus chamou Gideão, gente? Gideão estava lá malhando trigo no lagar. Sabe o que é isso? É esforço, é empenho. O cara está revoltado com a situação, com o contexto, mas ele não se entrega. Ele podia pensar assim, os midianitas já vieram, já tomaram tudo, acabou para mim. Mas não, Gideão é um cara esforçado, empenhado. Então ele pensa, ainda que seja necessário eu malhar trigo no lagar, eu vou fazer isso, mas eu não vou ficar sem comer. E um anjo vai lá e escolhe Gideão. Davi, a mesma coisa. Davi não foi eleito só porque ele era um jovenzinho que sabia tocar bem e era simpático. Ele foi escolhido porque o cara tá lá, no meio das ovelhas, cuidando das ovelhas do pai, e quando vinha um leão, não tinha tempo ruim não, pode vir leão, pode vir urso, que Davi garrava no urso, garrava no leão e dizia, olha, não vai levar a minha ovelha não. E quando chegava lá diante do gigante, quem é você? Para afrontar o exército do Deus vivo. Eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Sabe o que é isso, gente? É esforço. As pessoas têm que empregar esforço para conseguir as coisas. Pedro passou uma madrugada inteira tentando pescar e não pescou nada, até que Jesus aparece pela manhã. E sabe o que Jesus podia falar para ele? Jesus podia falar assim, Pedro, vai descansar, meu filho, vai dormir, vai relaxar, amanhã é outro dia. Não, Jesus chega para Pedro e diz, Pedro, bora, vamos voltar, vamos para alto mar, eu quero pregar e quero usar o teu barco. E depois que termina, Jesus ainda fala assim, vai e lança a rede de novo. Aí Pedro replica, mas Jesus, eu já lancei a rede, eu já trabalhei a madrugada inteira. Ele poderia dizer para Jesus, ele poderia dizer assim, Jesus, eu já trabalhei a noite inteira, a madrugada inteira, eu estou cansado, não aguento mais. Mas não é isso que ele responde. Jesus fala, lança de novo. Pedro responde, é para lançar de novo? Eu lancei, eu trabalhei a madrugada inteira, não consegui, mas porque tu mandas, eu vou lançar a rede. Gente, Jesus está liberando uma palavra para muita gente aqui essa noite. Pessoas que estão descansadas, pessoas que estão de braços cruzados, pessoas que estão esperando a pandemia passar para depois retomar a vida. Não é para esperar nada. Do jeito que você está, aonde você está, alguma coisa você pode fazer, algum movimento você pode ter. A Bíblia fala em Atos 17 que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Então Deus quer que você nele se movimente, se esforça. As pessoas estão muito sossegadas, as pessoas colocam empecilho para tudo. São alunos que desistem fácil, são funcionários que não cumprem seu serviço, né, com dedicação, são obreiros da igreja que não cumprem seu serviço com dedicação. As pessoas elas usam tudo quanto for possível de desculpa para cruzar os braços e não fazer nada. Não é esse o tipo de obreiro e não é esse o tipo de cristão que Deus quer que você seja. O tipo de cristão que Ele quer que você seja é o que Paulo disse: eu trabalho, eu me empenho, eu me esforço, eu luto, eu corro atrás. Sabe por quê? Olha a garantia que Paulo dá. Eu me esforço, luto e me empenho porque eu espero em Deus. Gente, isso é maravilhoso demais. Eu espero em Deus, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. O que Paulo está dizendo é, justamente porque eu espero em Deus, é que eu me esforço. A lógica de alguns cristãos desavisados hoje é, se eu espero em Deus, então eu cruzo os braços e deixo Deus se virar para fazer tudo. Mas a lógica de Paulo é diferente. A lógica de Paulo é, justamente porque eu espero que Deus faça alguma coisa, justamente porque eu creio que Deus pode fazer alguma coisa, eu vou me esforçar, eu vou lutar, eu vou colocar a minha cara a tapa, eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, porque Deus vai
honrar o meu trabalho. Então, se tem alguém ouvindo essa mensagem, ouvindo essa pregação e que está desejoso de lutar, de esforçar, a palavra de Deus para você se esforça, porque Deus vai honrar o teu esforço. Como é que você pode fazer o seu trabalho? Como é que você pode vender o seu produto? Como é que você pode prestar o teu serviço? Você tem algumas limitações, não tem? Você não pode abrir uma loja, você pode talvez não ir para a rua, mas tem alguma outra coisa que você pode fazer, né? Você pode comercializar pela internet, você pode atender à distância, você pode negociar à distância, você pode adiantar alguma coisa enquanto está em casa, alguma coisa você pode fazer, mas aquilo que você fizer com esforço, esperando em Deus, você pode ter certeza que Deus vai honrar o trabalho das tuas mãos, Deus vai honrar o empenho das tuas mãos, aquilo que você meter a mão para fazer e disser, Deus, tá difícil, tá complicado, mas eu vou continuar fazendo, pode ter certeza que Deus vai honrar o seu trabalho. Gente, eu não posso falar de todas as profissões, eu posso falar da minha profissão. Você sabe que eu trabalho como professor, e eu como professor, assim como muitos outros colegas meus, nós estamos nos virando para poder tocar o barco. Vocês sabem aí, quem estuda no Dalit, eu sou coordenador do Dalit. Para a escola não parar, eu estou dando aula para todas as turmas da minha coordenação. São 6 turmas que eu dou aula, né? É aula segunda, é aula terça, é aula quinta, é aula sábado de manhã, é aula sábado à tarde. Vai ter turma para eu dar aula sexta-feira, tem pregação na quarta-feira. Por que essa dedicação? Porque é o meu trabalho, e no meu trabalho eu tenho que me esforçar. Deus não vai mandar nenhum anjo trazendo as compras do mês para minha casa. Então, justamente porque eu confio no meu Deus, justamente porque eu creio no Deus da minha provisão, é que eu vou fazer como Paulo. Eu vou trabalhar, eu vou labutar, eu vou me esforçar, eu vou usar as ferramentas que eu tenho. O que eu posso fazer? É transmitir aula pela internet? O que eu posso fazer? É dar assistência pelo WhatsApp? O que eu posso fazer? É fazer chamada em vídeo para poder dar aula, para poder fazer avaliação? O que eu puder fazer, o que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. E aí, aquilo que não está ao meu alcance, aquilo que eu não consigo resolver, é daí em diante que eu vou esperar em Deus, que é o Salvador de todos os homens, é o provedor de todos os homens. Então guarda essa palavra em teu coração. Sabe por quê? Que Paulo, ele exortou Timóteo a se exercitar na piedade e se deu como exemplo de alguém que trabalha com dedicação e empenho? Por 2 razões. Primeiro, sabe por que ele falou de exercício na piedade? Vamos voltar no versículo 8. Ele diz assim, olha, exercita o exercício corporal ou o exercício físico para pouco se aproveita. Mas o exercício na piedade para tudo é proveitosa. A piedade para tudo é proveitosa. Aí olha a conclusão que ele diz. Tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Vida presente e da que há de vir. O que Paulo está dizendo é, quando eu pratico exercícios físicos, eu cuido da minha saúde física para a vida presente. Só que o problema é esse. A minha saúde física só me garante vida para o presente. Depois que eu morrer, eu não vou levar os meus músculos, eu não vou levar minha boa alimentação, eu não vou levar, né, todos os meus recursos físicos, os meus dotes físicos. Depois que eu morrer, tudo por aqui vai ficar. Agora, quem se exercita na piedade, Paulo diz, o exercício na piedade, ou a piedade, ela é proveitosa para a vida presente e para a vida que há de vir. Ou seja, quando eu cuido da minha espiritualidade, da minha devoção a Deus, eu trago benefícios para a minha vida presente e para a minha vida na eternidade. E segundo, sabe por que Paulo exorta Timóteo, dando o seu exemplo de alguém que trabalha com dedicação e esforço? Aí a gente volta no versículo 10. Ele diz assim, sabe por quê, Timóteo? Porque eu espero em Deus, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Gente, as pessoas nesse mundo, elas estão crendo,
elas estão confiando, elas estão buscando solução em diferentes recursos. E eu respeito todas as religiões, eu respeito todos os credos, respeito todas as crenças, respeito todas as pessoas que confiam, que creem ou que acreditam em alguma coisa. Mas como cristão eu não posso negar a realidade do que creio. E o que creio é em linha com o que Paulo disse. Eu espero no Deus, que é o Salvador de todos os homens. Sabe o que Paulo está dizendo? Toda a humanidade depende de um único Deus. Toda a humanidade carece de um único Deus. Toda a humanidade é sustentada por um único Deus. Então, com todo respeito a todas as religiões, todos os credos, todas as seitas, todos os grupos religiosos, a minha esperança está num único Deus, que é a fonte de salvação para todos os homens, principalmente dos fiéis. Então é por isso que trabalhamos, é por isso que nos esforçamos, é por isso que corremos atrás, porque nós não esperamos no homem, a nossa esperança é em Deus. A nossa esperança não está no presidente da República, no governador do estado, no prefeito do município, a nossa esperança não está nos cientistas, a nossa esperança não está nos economistas, a nossa esperança está no Deus, que é o Salvador de todos os homens. Todas as nações dependem desse Deus. Todas as almas dependem desse Deus. E haverá um dia que brasileiros, franceses, italianos, espanhóis, americanos, toda a terra, toda a tribo, todo o povo, toda a língua, toda a nação, todos vão se dobrar e reconhecer que só Ele é o Senhor de toda a terra. Então guarde essa palavra em teu coração, se exercita na piedade, cultiva a sua devoção e a sua comunhão com Deus. Trabalhe, se esforce, se dedica. Não tem tempo ruim, não. Coloca a cara, vá fazer alguma coisa, vá se esforçar naquilo que é para você fazer. Está fazendo algum curso? Se esforça para poder estudar. Está trabalhando em home office? Se esforça para entregar, para fazer as melhores entregas. O que você puder fazer, o que tiver ao seu alcance para fazer, faz. Existe uma frase de um filósofo espanhol, pelo menos que foi atribuída a esse filósofo. Esse filósofo se chama José Ortega y Gasset, né? Y Gasset. Esse espanhol, ele disse uma frase, ou se atribui a ele essa frase que diz: esforço só é esforço quando começa a machucar. Sabe o que é isso? Enquanto eu fizer alguma coisa que não me gera incômodo, isso em si não é esforço. Mas quando aquilo que eu estou fazendo gera dor, gera fadiga, gera cansaço, mas ainda assim eu insisto em fazer, aí sim eu estou me esforçando. É isso que Deus quer do seu povo. Se esforça, luta, corre atrás. Não vai ser não vai ser moleza, não. Vai ser complicado, vai ser difícil, vai ter espinho na carne, o caminho é estreito, vai ter dificuldade, vai vir momentos de abatimento, de desespero, né? de preocupação, de dúvida, mas não para. Vá até o fim, se exercite em piedade e trabalhe com empenho, porque Deus, aquele Deus que é salvador dos fiéis, ele vai honrar a tua fé, ele vai honrar o teu esforço e vai te colocar em alto nível para a glória do teu santo nome, tá bom? Que você guarde essa palavra em teu coração, que Deus te abençoe, que Deus te acrescente, né, muitos momentos de devoção, de crescimento e de amadurecimento, tá bom? Guarda essa palavra em teu coração, compartilhe essa mensagem com amigos, com parentes, com gente que você sabe que precisa, né, receber esta palavra. E aproveita, eu coloquei aí no comentário, né, do vídeo, eu coloquei os dados bancários da igreja, a Igreja Nova Vida de Padre Miguel, agência, conta, CNPJ, banco, nome da igreja. Então, contribua, colabore. Deus ele vai honrar a tua fé, ele vai honrar a tua oferta, ele vai honrar a tua abnegação. Contribua com o reino de Deus. Você sabe que a gente não está podendo fazer cultos presenciais, mas as necessidades materiais da congregação permanecem. Então contribua, seja generoso, seja liberal, se esforça, ajude, contribua, colabore, porque Deus
vai honrar os seus fiéis. Amém, querido? Que você tenha uma ótima quarta-feira, um ótimo final de semana para a glória do nome de Jesus. Amém.